Boa noite mais uma vez, graça e paz, amém? Abra comigo, por gentileza, Profeta Miqueias. Profeta Miqueias, capítulo 6. Amém? Profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Agora, pois, com atenção à palavra de Yahvé, põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouve a acusação de Yahvé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo, e entrará em juízo contra Israel. Ó meu povo, diz-me claramente, que é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me. Ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal, e reconhecesse que todas as atitudes de Yahvé são justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor, e como curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? E Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ameis a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. O livro do profeta Miqueias, assim como alguns dos profetas menores, eles vão estar alertando o povo, acusando dos seus erros e trazendo ao mesmo tempo uma esperança. E não é diferente com o livro do profeta Miqueias. A saber que no capítulo 5, ele fala sobre a vinda do Messias. Então perceba, se você for fazer um esboço do livro de Miqueias, profeta Miqueias, ele vai estar acusando o povo de Israel, o povo de Judá, de tudo que eles fizeram de errado contra o Senhor, de tudo que eles já viveram, e logo depois ele vai trazer uma esperança salvífica, a saber, o Messias. Só que o que mais me chama a atenção aqui nesse versículo 8, ele diz: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. Ó ser humano, ele já te mostrou. Ser humano, ele já falou contigo. Ser humano, ele já endireitou tuas veredas. E ainda assim, ó ser humano, você me pergunta o que tem que fazer. Ser humano, eu já te mostrei como você deve me adorar. Ser humano, eu já te mostrei como você deve me agradecer. E ainda assim você me pergunta como que deve oferecer sacrifícios a mim. Ser humano, eu já te mostrei de como eu livrei o teu povo do Egito. Eu já te mostrei como fiz com que viessem pragas no Egito. E ainda assim você me pergunta se eu de fato sou teu salvador, ser humano. Ele faz algumas perguntas. E mais à frente ele vai falar da vinda do Messias. E mais à frente ele vai trazer esperança acerca do Messias, do Salvador. E diante de tudo isso, ele já falou quem eles eram. Ele já falou o que eles já tinham feito. E ainda assim ele está perguntando: eu já te revelei. Deus já revelou para mim e para você quem Ele é. Deus já revelou para nós aqui o que nós somos e o que nós temos que fazer. Sabe, hoje o louvor foi algo maravilhoso. Houve um momento que eu fui ao banheiro e parecia ser um lindo coral, uma só voz, um só coro. Isso é maravilhoso, porque isso está descrevendo o que vai falar em Romanos 12:1. Apresentar um sacrifício perfeito e agradável para Deus. E eu te faço uma pergunta: quem é você? Quem é você? Ele já te revelou, ele já te falou, mas quem é você?
Ele já te mostrou tudo. O bispo falou aqui sobre dízimos e ofertas. Eu também posso falar um pouco a respeito disso na minha vida, de coisas que eu já vivi, de coisas que eu já experimentei. Só que ainda assim, a gente vive muitas coisas, a gente vive muitas coisas e ainda assim Deus vai fazendo a fidelidade dele nas nossas vidas. E a gente pergunta outro dia: será que Deus vai prover? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai suprir a minha necessidade? Mas ano passado Ele supriu tudo, não deixou faltar nada. E esse ano a gente pergunta: será que Deus vai prover? Nós não diferimos em nada do povo do Egito. Ele já nos revelou. Eles aqui estão perguntando: eu devo oferecer meu filho mais velho? Eu devo trazer azeites? Ser humano, Ele já te revelou. E a gente fica se perguntando: o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Onde está a palavra? O que eu tenho que ler? O que eu tenho que fazer? Deuteronômio capítulo 30, eu não vou ser longo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Diz assim: porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestiais, para que possas questionar: quem subirá até nós para os céus, para que possa trazê-lo e ministrar a nós, a fim de que possamos compreendê-lo e colocar em prática. Também não estar além do mar, de modo que fiques alegando: quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreendê-lo e colocar em prática? Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti, de fácil assimilar, está na tua boca, no teu coração, por isso poderás obedecer a ela, vivê-la em teu dia a dia. A palavra não está longe, os ensinamentos não estão longe. A responsabilidade, o nosso amor, a nossa fé, a nossa fidelidade com Deus não estão longe, estão tudo aqui. E ainda assim a gente pergunta: o que eu devo fazer? Ser humano, Ele já te revelou o que você tem que fazer. Ser humano, Ele já te revelou onde está a palavra dEle. Ser humano, Ele já te revelou o que você tem que fazer no seu dia a dia para que tudo vá bem. Ele já te revelou. E ainda assim a gente pergunta, e ainda assim nós não sabemos quem nós somos. Sabe, aqui tem alguns visitantes e também alguns que não são visitantes. Anteriormente eu tinha uma percepção não errada, mas um pouco fora de ordem. Antigamente eu pensava da seguinte forma: eu tenho que perguntar a Deus aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que ser na casa dEle, aquilo que eu tenho que ministrar. Isso não é errado, só que antes disso eu tenho que ter amizade, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter companheirismo, eu tenho que conhecer Ele para depois Ele revelar a mim quem eu sou na casa dEle. Sabe, eu só conheço a Isabelle hoje porque eu vivo com ela, porque no período de namoro eu não conhecia a Isabelle de fato. Hoje eu conheço porque eu vivo com ela. Então não adianta às vezes perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que pregar? Onde eu tenho que tocar? Eu sou um ministro de louvor, eu sou um pregador, eu sou um evangelista. Tenha intimidade, tenha conhecimento com Ele, e as demais coisas Ele vai revelar para você. Ser humano, Ele já te revelou, Ele já te mostrou. Não existe nada além disso. A Bíblia vai falar, ela é específica. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. E a gente coloca algumas desculpas, como se a palavra estivesse longe. A gente coloca algumas desculpas como se algumas coisas estivessem impossíveis e fora de alcance para a nossa vida, mas está bem aqui. A gente costuma ler o livro de Josué capítulo 1, versículo 9, ele é muito lindo. Ser forte e corajoso, não temas, eu estou contigo, vai, faz, acontece. Só que a gente esquece de ler o versículo 7. Medita na minha palavra dia e noite. Dia e noite medite na minha palavra. Só que a gente vai e pula para o capítulo, por versículo 9. Eu não te ordenei ser forte e corajoso, mas eu esqueço do 7. Dia e noite meditando, dia e noite lendo, dia e noite clamando, dia e noite jejuando, dia e noite buscando o poder e a graça dEle. Assim eu vou saber quem eu sou.
Você já se perguntou quem é você? Sabe, eu vou mais algumas coisas para frente. Eu posso ter 30 anos de evangelho e não ser ninguém. Eu posso ter 30 anos de pastor e não ser conhecido por Deus. Eu posso ser um excelente músico e não ser conhecido por Deus. E eu vou ler isso, para não falar que é algo que está vindo de mim. Certa vez o bispo disse algo muito correto. Profecia, o filtro dela é a Bíblia. Bíblia se interpreta com Bíblia. Bíblia não se interpreta com aquilo que você acha. Bíblia não se interpreta com a tua opinião. Bíblia não se interpreta com o teu achismo. Então Bíblia vai se interpretar com aquilo que você lê na Bíblia. Então não posso falar, eu li na Bíblia, mas eu acho. Não, verifique na Bíblia. Verifique o que ela está querendo falar. Então como é que eu sou? Como é que eu sei quem eu sou? Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. O Bruno até pregou sobre isso no domingo passado. Daniel, capítulo 1, versículo 17. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhe abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel recebeu algo ainda mais, pois sabia interpretar sonhos e visões de todo tipo. Versículo 18, perdão. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais o trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e materiais referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Perceba que eles saíram da casa deles. Agora eles estão em outra cultura. Agora eles estão vivendo outras coisas. Agora eles estão vivendo em outra localidade, mas ainda assim eles continuavam sendo aqueles homens de Deus. Eles não perderam nada. E o que eu acho mais lindo é que o próprio Nabucodonosor vai reconhecer: eu vejo que em ti habita o Espírito do Altíssimo. Em ti habita o Espírito do Deus Altíssimo. Esse era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quem é você? Será que de fato Deus pode falar: aquele ali habita o meu Espírito, aquele ali sim é meu servo amado? Sabe, louvar a Deus, agradecer a Deus, tudo isso aqui é muito perfeito, mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho não é só isso, o Evangelho também é muito além disso. É amar, é perdoar, é ser alguém para que as pessoas possam ver a glória de Deus na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Percebam que Daniel saiu daquela cultura que ele tinha, agora ele está inserido em outra cultura, mas ele não perdeu aquilo que ele era. Daniel. Criaram um decreto que se pegasse alguém orando ao Deus de Israel, essa pessoa teria que ser colocada na cova dos leões. Ele sabia do risco que ele corria, ele sabia que ele poderia ser morto, e mesmo assim ele foi orar 3 vezes ao dia, em uma janela que dava de frente para ajudar. Ele não perdeu a essência, ele não perdeu a identidade, não perdeu a maturidade que ele tinha conquistado em Cristo, apesar de ser muito novo. Quem é você? Há muito tempo atrás tinha uma pessoa, ela estava chorando muito, copiosamente, chorando muito. E eu só fiz uma pergunta para ela, eu falei: quem é você? Você sabe quem é você? E ela falava: sei. Eu falei: me diz quem é você. E ela não sabia me responder, e ela começou a chorar mais ainda. Eu falei com a Isabela esses dias: sabe, nós temos que pegar a nossa vida e fazer uma análise.
quem eu sou em Deus, quem de fato Ele é para mim, o que eu tenho feito no reino, qual a minha contribuição para o reino, qual a minha contribuição para a igreja, o que eu tenho feito pelo Evangelho, o que eu tenho feito por alguém que morreu, foi espancado, cuspido, humilhado. O que eu faço por esse? O que eu faço pelo meu Jesus? Eu digo que amo, eu digo que exalto, eu digo que o nome está sobre todo nome, mas o que eu faço? O que de fato eu sou para Ele? Será que eu sou conhecido como alguns profetas, como alguns homens do Velho Testamento? Deus fala: esse eu conheço pelo nome, Abraão eu conheço pelo nome. Será que Deus conhece a tua vida e você pelo nome? Livro de Atos, capítulo 13, versículo 17. Perdão, livro de Atos, capítulo 19. Atos 19, 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência, que desnudos, fugidos para sua casa foram. Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei, e você? E você quem é? Perceba que ele falava: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Talvez ele nem conhecia esse Jesus, talvez ele nem tinha relacionamento, amor, intimidade, conhecimento de quem era Jesus, mas ele falava: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então você imagine alguém querer exorcizar alguém e esse demônio virar e falar: eu não te conheço, e ainda tomar uma surra do demoniado. É por isso que o importante é saber quem eu sou. Existe uma passagem em que, se eu não me engano, era o menino de Gadareno. Ninguém conseguia tirar o demônio daquele menino. Os discípulos falavam: meu Deus, meu Jesus, como é que você conseguiu? Existem coisas somente com jejum e oração. Jejum e oração, e nem isso a gente pratica. Ser humano, eu já te revelei aquilo que tem que ser feito. Ser humano, eu já te revelei o que você tem que fazer e você não faz. Ser humano, eu já te revelei, eu já te mostrei, e ainda assim a gente teme em não fazer. Mateus capítulo 7, versículo 21. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Eles pregavam, profetizavam, expulsavam demônios, mas não eram conhecidos. Às vezes você pergunta: pode alguém estar no reino de Deus? Pode alguém estar na igreja durante tanto tempo não ser conhecido? Pode. Existia um rei chamado Saul. Saul reinou durante 40 anos sobre o povo de Israel. A Bíblia vai falar que no primeiro ano ele reinou,
E no segundo ano, ele simplesmente cometeu uma atrocidade. Ele fez um sacrifício antes do profeta Samuel. Durante 38, 39 anos, ele reinou sem a presença de Deus. Quase 40 anos reinando sobre um povo sem a presença de Deus. 40 anos pregando, 40 anos tocando, 40 anos evangelizando sem a presença de Deus. Samuel fala para ele: o que você fez? Você queimou os sacrifícios antes de eu chegar, não era para ter feito isso. Deus teria feito o teu reino ser muito bom, mas agora você já era. Existe alguém, existe um homem que Deus já separou, e ele é segundo o coração de Deus. Eu não te falei o que era para ter feito, ser humano, eu te revelei o que era para você fazer, mas você insistiu em fazer errado. Está aqui, como diz em Deuteronômio, a palavra está aqui, perto, fácil alcance, fácil assimilação, ser humano. Eu fico imaginando naquela batalha de Davi contra Golias. Eu acho que ele deveria aparecer como um bonitão, baixinho, miúdo, mas com Deus no coração. E alguns deveriam perguntar: quem é esse aí? Quem é esse? Depois que ele matou, esse é Davi. Ah, é aquele lá. Esse é aquele que matava leão, esse é aquele que matava urso. Ah, é ele. Vão te perguntar quem é você, deixa que Deus responda quem é você. Mas primeiro você tem que saber quem de fato é você, porque não adianta, gente. Eu vir aqui todo domingo, isso é muito bom. Eu vir aqui todas as quartas, isso é muito bom. GCL quinta-feira, isso é maravilhoso. Mas se eu não souber quem eu sou, aquilo que eu devo fazer para Cristo, qual é o meu propósito, de nada vale. Algumas coisas estão acontecendo já aqui no Brasil e em alguns lugares fora do Brasil. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós estamos simplesmente brincando de ser crentes. Nós achamos que por sermos crentes, por virmos domingo, louvar e bendizer o nome do Senhor, está tudo lindo e maravilhoso. Não está. Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Afastem-se de mim, que eu não sei quem são vocês. E aí? É por isso que nós temos que diligentemente procurar saber quem é Deus. Diligentemente saber quem eu sou. E fazer de fato a vontade dele se cumprir. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do meu Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Jesus fala: olha, meu propósito é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade dele, e é isso que eu vou fazer. O que você tem feito de propósito? Nós vamos falar esse mês sobre propósito. O que você tem feito de propósito para Deus? Às vezes a gente pergunta: qual é o nosso propósito de vida? Existem propósitos e existem propostas. Percebam José. O propósito de José, além de governar, era salvar toda a humanidade. Só que ele recebeu uma proposta de uma mulher. Ele correu daquela mulher. Ele poderia muito bem aceitar aquela proposta, mas ele viveu o propósito dele. Moisés, quando chega ao Egito, depois de muito tempo, ele vai até o faraó e o faraó fala: olha, fica comigo, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tudo o que você quiser, você vai voltar a ser o que você era. Só que ele rejeitou a proposta, porque ele tinha um propósito.
Nós vamos falar sobre o propósito. Coloque no teu coração um propósito desse ano ser diferente, transformado, mudado. Traga o seu propósito e traga aqui para Deus, para que nós possamos orar por Ele. O que de fato eu e você temos feito? E essa é uma pergunta que eu tenho me feito todos os dias. Às vezes eu falo assim: como será que Deus me vê do alto trono dele? Como será que o Altíssimo, como será que Jesus, depois de ter passado pelo que passou, me vê lá embaixo na terra? Como é que Ele me vê aqui? Sabe, pense bem, Ele veio, morreu, ressuscitou, foi esmagado, transpassado. Ele sofreu a pior morte de todas daquela época, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui sentados. 2023 começou. O que você já fez para alguém que está lá fora? Começou 2023. O que você já fez por alguém que não é evangélico? Existe um versículo, se eu não me engano, é Apocalipse 3:20. Eis estou à porta e bato. Isso é para crente, tá? Às vezes a gente prega lá fora: eis estou à porta e bato. Não. Jesus está falando aquilo para quem está na igreja. É para quem está aqui dentro. É para quem conhece Ele. É para quem já ouviu a palavra dEle, quem já praticou as obras dEle. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abriu, eu vou cear com Ele e Ele comigo. Portanto, profetas menores estão pregando para quem está dentro de Judá. Os profetas, depois vocês leiam Jeremias. Meu Deus, quando eu lia Jeremias eu falava: meu Deus do céu, o que é isso? Nós hoje falamos sobre serviço lá no nosso mesão. Você sabe o que é alguém que era Deus, mas desceu à terra e não usurpou ser igual a Deus, não usurpou ter todo o poder que Deus tinha, não usurpou nada, e ainda assim chegou no pé do discípulo e lavou o pé daquele homem? Serviço, propósito, comprometimento, porque ele falou: eu vou lá para salvar a humanidade. Então façam aquilo que ele te revelou, ó ser humano. Às vezes, todo primeiro domingo do mês, nós tomamos aqui a Santa Ceia. Não é simplesmente um pão que foi comprado no mercado. Não é simplesmente um suco de uva que foi comprado em um mercado. Não é simplesmente uma uva que foi comprada na feira. Não! É o corpo dele que foi amassado. É o sangue dele que derramou na cruz do Calvário pela mim e pela tua vida. Façamos com seriedade. Vivamos o reino com seriedade. Vivamos o propósito de Cristo com seriedade. Vivamos no mundo com seriedade. Ser humano, Ele já te revelou aquilo que você tem que fazer. Não existe nada mais oculto, não existe nada mais aquilo que Ele já tenha revelado. E às vezes a gente fica se perguntando: como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus fala comigo? E a gente procura vários tipos de culto para que Deus venha falar com a gente, para que venha um profeta e imponha a mão e te revele, fale algumas coisas. Nada de errado, mas a revelação e a palavra de Deus estão na Bíblia. Ele vai falar com você através da Bíblia. Se você não lê Bíblia, não adianta você em lugar algum, que Ele não vai falar contigo. A palavra de Deus é a Bíblia. O mandamento de Deus é a Bíblia. Tudo em Deus é a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é falado. Levamos a sério o reino de Cristo. Quem sou eu? Quem é você? Eu não sei em quanto tempo Ele vai voltar. 10, 15, 20, 30 anos. Semana que vem, hoje, amanhã. E Jesus fala: olha, o reino de Deus, a minha volta vai ser da seguinte forma: existe um homem que ele vai ficar de sentinela na casa dele esperando a vinda do ladrão. Ele não vai abandonar aquele posto, porque ele sabe que uma hora aquele ladrão vai chegar. Façamos a mesma coisa. Sejamos pessoas que pratiquem e perseverem na boa fé, na boa palavra, nas obras. Não pessoas que simplesmente são desleixadas com a palavra, com a Bíblia, que é a palavra dele. Quantas são as vezes que eu vou embora da igreja e vejo uma Bíblia largada aqui no banco? E está lá o nome da pessoa.
Aí você quer que Deus fale com você? Você quer ser conhecido por Ele? Não vai. Façamos o reino de Deus com seriedade, com propósitos. Todos os dias o mundo vai te oferecer uma proposta diferente. Todos os dias. Toma aqui para você. Isso aqui é muito bom. Viva o propósito de Deus na sua vida. Sabe? Deus já revelou para a gente tudo o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele fala em Jeremias: eu sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz, planos de prosperidade, planos de amor. Mas ser humano, você está querendo me oferecer coisa errada, mas eu já te revelei o que tem que ser feito, ser humano. Sabe? Eu acho que já chegou mais do que o momento da gente endireitar nossas veredas, ir para os nossos quartos e falar: Senhor, eu pequei contra Ti, somente contra Ti. Revele a mim aquilo que eu tenho que fazer. Eu quero ser Teu conhecido. Sabe, eu quero voltar a ouvir a Tua voz. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu quero voltar ao primeiro amor. Jesus, eu não prego mais, eu não canto mais, eu não toco mais, eu não sou mais aquele baterista, eu não sou mais aquele guitarrista, mas Senhor, me ajuda, porque eu não tenho força. Senhor, eu não tenho força, me ajuda. A Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado o Senhor não desprezará. Não desprezará. E que nós possamos ser conhecidos. Porque aquilo que eu li aqui é como vai dizer lá em Eclesiastes 1:9. Tudo que voltou, tudo que foi, vai voltar a ser. Não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo já aconteceu. Nada é novo. Aquilo que aconteceu no Egito, do povo ser incrédulo, acontece hoje em dia. Nada é novo. O povo ser inconstante aconteceu sempre no Reino do Norte. Nada é novo. Nada é novo. E a gente às vezes fica falando: isso aconteceu no mundo, é novo. Não é, já foi, já passou. Está só se repetindo. Em outras ocasiões já aconteceram. Então que nós, seres humanos, possamos fazer aquilo que Ele já nos revelou. E nós sabemos. Só não fazemos. Como vai dizer a palavra, aqui eu encerro: façam tudo segundo as minhas ordenanças, para que te vá bem. Para que nós possamos ser conhecidos, amados. Para que lá naquele grande dia a gente fale: Senhor, eu na tua casa louvava demais. Eu era um excelente baterista, eu pregava bastante. Eu era um excelente apóstolo. E Ele vai falar: eu não te conheço. Foi 50 anos na igreja, sem fazer a minha vontade. 50 anos na minha casa, sem cumprir meu propósito. 50 anos na minha casa, e eu não te conheço. Aparta-te de mim. É hora de, como eu falei, botar a cabeça no travesseiro. Tu me conheces, Senhor. Som do meu coração. Som do meu coração, Senhor, Tu me conheces. Porque como foi lido, e nós temos que pensar de fato no que uma pessoa falar que expulsava demônios, fazia milagres e ainda assim Deus falar que não conhecia. Que nós possamos viver propósitos de Cristo. Nós possamos ser pessoas transformadas aqui na terra. E não somente para o nosso prazer, mas que as pessoas possam ser confrontadas e amadas e verem em nossas vidas a revelação do próprio Cristo. Porque se Ele morreu um dia, e hoje está aqui o Espírito Santo nos aconselhando, é para que eu e você hoje possamos de fato apresentar a Ele obras, fé, amor, perdão, serviço, almas. Provérbios vai falar: aquele que ganha almas, esse é sábio. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. E que possamos ser de fato conhecidos deles, não naquele grande dia não sermos afastados da presença gloriosa dele. Amém, bispo?